Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus. Vendo que alguns de seus discípulos comiam os pães e com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição, lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogaram. Por que não se comportam os seus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: Sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe. E aquele que amaldiçoar pai e mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: Os bens que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes. E fazeis muitas outras coisas desse gênero. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vemos estes fariseus, estes escribas, que vão até Jesus e querem fazer com que Cristo entre na sua caixinha, como eles querem, como eles pensam, diante das regras que eles querem ditar. E Jesus critica isso. Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que será que isso significa para nós? Significa que a nossa vida, o nosso relacionamento de Deus, deve ser um relacionamento aberto, no sentido de sermos capazes de compreender e conseguir acolher a novidade de Deus em nossa vida. E não querer fazer com que Deus realize a nossa vontade. É um mal que muitas vezes nós podemos viver. Rezamos um monte, fazemos um monte de novenas, rezamos assim, rezamos daquele jeito, e buscamos na internet, e vamos aqui, vamos lá, e rezamos de todo jeito. Mas no fim, fazemos tudo isso para que Deus faça a nossa vontade. Deus realize os nossos planos. Deus se enquadre na nossa caixinha. E então, as nossas palavras se tornam fracas. Todas as vezes que levantamos as mãos e rezamos: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade. Queridos irmãos e irmãs, Deus é maior que nós. Quando nós vamos nos prendendo em nós mesmos, nos nossos ideais, nas nossas vontades e principalmente no nosso querer, nós não conseguimos encontrar a grandiosidade de Deus, mas principalmente porque nós fechamos as portas do nosso coração para a ação do Senhor. Que na nossa vida, no nosso caminhar, nos nossos costumes, possamos viver essa realidade de saber que viver a vontade de Deus
é estar aberto à sua novidade, ao seu querer, o que muitas vezes vai completamente divergir daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Se fazemos a vontade de Deus, a nossa vida não tem erro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre esse seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.